Olá, esse é o Marca Página na Voz, e hoje o quadrinista Alcemar Frazão vai ler um trecho do pós-fácil do primeiro volume de Bonnie, de Jeff Smith. O ano em que Bonnie começou foi uma caixinha de surpresas em relação às minhas emoções. Eu finalmente tinha começado a desenhar quadrinhos, mas as vendas eram lentas, muito lentas. Vijay aceitou a oferta de um emprego numa startup no Vale do Silício. Então, juntamos as tralhas e nos mudamos para a Califórnia. Lembro-me de que terminei Bonnie número 6 na mesa de um hotel, antes de acharmos a casa onde iríamos morar. Eu tinha que dar uma pausa no desenho e ir para o estacionamento quando as arrumadeiras vinham limpar o quarto. Aí aconteceu uma coisa sensacional. Eu senti que Bonnie estava começando a criar vínculos no mundo dos quadrinhos. Numa entrevista, uma estrela jovem e emergente chamada Neil Gaiman deu um apoio enorme a Bonnie. Conheci Frank Miller na WonderCon, uma convenção perto de São Francisco. Recebi dele um tapinha nas costas e uma dose de incentivo. Esbarrei com Dave Sim em um outro evento e vi que tinha descoberto um companheiro de viagem. De repente, parecia que Bonnie estava por todo lugar, nas matérias de revistas especializadas sobre os rumos do mercado, quando era chamada de gibi anti-artifício, de garoto propaganda do movimento independente, de novo rumo, de novo mainstream, até de novo movimento dos quadrinhos infantis. Foi inesperado e um pouco acachapante. Tentei ficar focado no que eu tinha de fazer. Entregar 22 páginas de gibi mês sim, mês não. Mais ou menos. Lembro-me de que um dos primeiros embates, pensando agora é irônico, com a comunidade dos quadrinhos, foi com quem chamava o Bonnie de gibi infantil. Decidi ir contra o rótulo porque, na minha cabeça, eu não escrevia um gibi para crianças. Na minha mente, Bonnie se assemelhava a gibis como o Pogo, do Walt Kelly, e o Fimble Theater, com o Popeye do A.C. Seeger. Quadrinhos que eram lidos por adultos e também por crianças. Para ser sincero, no início dos anos 90, praticamente não se via crianças nas lojas de quadrinhos. Eu tinha medo de que aquele rótulo fosse me afundar. De algum modo, Bonnie e eu conseguimos achar um equilíbrio. Vijay largou o emprego diurno e virou minha sócia em tempo integral. E entramos num ritmo natural que se alternava entre publicar edições do gibi e pegar a estrada para divulgá-las. O processo de consolidação do movimento de publicação independente, ao lado de colegas como Dave Sim, Colin Duran, Rick Veitch, Ed Campbell, Steve Bissett, Larry Marder e tantos outros, é uma coisa da qual eu me lembro com carinho. Minhas duas grandes memórias do movimento independente são: 1. A empolgação com a ideia de que o artista e a artista têm o controle sobre o seu trabalho. E 2. As conversas, num quarto qualquer de hotel, quase sempre a suíte de Dave Sim, com pessoas que tinham as mesmas ideias, no início dos anos 90. Naquela época, as lojas de quadrinhos vendiam gibis no mesmo esquema das revistas, ou seja, todo mês a edição antiga era substituída pela nova, e as antigas iam para o depósito. Esses livrinhos nunca seriam reimpressos ou vistos, a não ser que o colecionador as comprasse pelo preço do mercado. Nós queríamos que o nosso trabalho continuasse em catálogo. Pensávamos que a resposta era fazer coletâneas dos nossos gibis em graphic novels, um formato pouco entendido, que a maioria do mercado via como um luxo raro e custoso. Queríamos que as coleções fossem baratas, sempre à disposição e sempre em catálogo. A hora de pôr em prática essa ideia havia chegado. Essa era uma ideia importante, sobretudo para Bonnie, que seria uma única e longa história, e os leitores precisavam ter acesso aos primeiros capítulos de um jeito fácil. Dar conta de uma narrativa bem comprida, mas que no fim das contas ia se fechar em si só. Era uma coisa que eu sonhava desde que me apaixonara pelas HQs do Tio Patinhas, feitas pelo Carl Barks, na Disney. Barks contava suas histórias com tanta energia e com uma plausibilidade tão envolvente que eu queria juntar todas as edições que ele fizera do Tio Patinhas e lê-las de cabo a rabo e descobrir a narrativa mestra que meu cérebro de 9 anos tinha com certeza encontrado ali. Quando a realidade se fez presente e não consegui achar um quadrinho épico de fato, com consequências críveis para os heróis, as primeiras sementes do Bonnie foram plantadas.
Alcemar é autor dos romances gráficos Ronda Noturna, de 2014, O Diabo e Eu, de 2016, Cada Falso, de 2018 e o recém-lançado Love Story, de 2021. A trilogia Bone é o tema do episódio narrativo do Quarta Capa de novembro. É na última quarta-feira do mês em todos os tocadores de podcasts. Siga o Quarta Capa no seu tocador favorito e até lá!